Bom, gente, então, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre recebimento de alimentos, que também é bem importante a gente observar. Falando de carnes, então, carne bovina e carne suína, o que a gente tem que observar quando a gente vai fazer o recebimento desses produtos? Sempre tem que observar a coloração da gordura. Se for um produto refrigerado, você consegue observar a textura também, odor. Se for um produto congelado, daí não tem essa possibilidade, né? Então, você tem que se respaldar nos certificados de garantia mesmo. Coloração vermelho brilhante, né, no caso das carnes frescas, como eu falei das resfriadas. E muito importante que elas possuam o SIM, CIE ou CIF, que é esses selos que estão aqui embaixo que eu trouxe para vocês verem. Então, todo produto de origem animal precisa conter esse selo na sua embalagem. Por quê? Um deles, né? Porque isso significa que esse produto passou por uma inspeção de um órgão fiscalizador. Então, ali no caso, o SIM é o selo de inspeção municipal, então daí significa que esse produto foi inspecionado pelo órgão municipal, então ele só pode ser comercializado dentro da cidade onde ele foi fabricado. O CIE, que é o selo de inspeção estadual. No caso do Paraná, nós temos o CIP, que é o selo de inspeção do Paraná. Tá? Então, significa que esse produto só pode ser comercializado dentro do estado do Paraná. E daí, se for assim, por exemplo, a gente aqui em Matinhos, na praia, ou em Curitiba, se a gente receber um produto que tenha o selo de inspeção estadual, por exemplo, de Santa Catarina, tá errado. Esse produto ele não poderia ser comercializado dentro do estado do Paraná. Para ele ser comercializado dentro de outro estado, ele tem que ter o CIF, que é o selo de inspeção federal. Então, significa que ele pode ser comercializado dentro do país todo, tá? A não ser que ele tenha o CIE, que é o selo de inspeção estadual, e junto tenha o CISB, que é um outro selo de inspeção que corresponde ao CIF, tá? Então, se ele tiver o CISB, é SISBI, aí ele pode ser comercializado dentro do país todo. Tá? Então, tem que observar isso, porque se a vigilância sanitária, por exemplo, vai fazer uma autuação, vai fazer uma fiscalização, eles podem olhar essas questões também. E se você tiver na sua geladeira, na sua câmara fria, um produto que não esteja de acordo, ele pode ser apreendido. No caso de carnes que a gente tem que rejeitar se elas tiverem uma coloração diferente da comum, um odor estranho, uma característica estranha da comum, característica comum de carne, se apresentar alguma bolinha, que a gente chama de canjiquinhas, né? No caso, pode ser cisticercos, que vão dar origem à tênia, enfim, isso é característico de contaminação. É claro que aqui eu trouxe uma foto para vocês bem extrema, para vocês terem noção. Esse tipo de situação aqui é muito difícil acontecer hoje em dia com as inspeções que nós temos. Estou falando disso a nível de indústria, tá? É diferente de uma pessoa que produz lá o seu porco, o seu gado na fazenda própria e mata para consumo ali da família, dos amigos, enfim. Aí são pessoas que não têm toda a inspeção que a indústria tem. Aí é diferente, aí sim precisa tomar cuidado. Mas dentro da indústria de alimentos, esse tipo de situação ali da imagem é muito raro de acontecer, porque eles têm um controle na cadeia de produção do animal desde o início, tá? Então isso daqui é muito, muito difícil acontecer. Tá? Então, isso daqui são os cisticercos da larva da Taenia solium, que ela dá na carne de porco, tá? Quando o porco ele se contamina com os ovos dessa tênia. No caso das aves, produto embalado, ele tem que estar embalado, seja congelado ou resfriado, né? Todos os produtos têm que estar embalados. A embalagem tem que ser íntegra, não pode estar rasgada ou furada.
Isso pode ser um sinal de contaminação. Então, aqui para as aves, cor da pele branco ao amarelo claro, superfície brilhante e firme, e também tem que possuir um desses selos de inspeção. Lembrando, todo produto de origem animal precisa ter um desses selos de inspeção. Então, quais produtos de origem animal mais? Requeijão, que vem do leite, queijo, manteiga, tudo que for de origem animal precisa ter um desses selos. No caso dos peixes, frutos do mar, né? Então, olhos brilhantes, escamas bem aderidas, guelras vermelhas, aquela pele elástica quando a gente toca, né? Pressiona o dedo, a pele volta. Isso tudo são características de produto fresco. E também o selo de inspeção. A gente tem, no caso dos produtos congelados, quando a gente observa o pacote, se tiver o gelo, sabe aquele gelo bem branquinho, uma forma de névoazinha? Se tiver aquele tipo de gelo no pacote, pode significar que ali já teve um descongelamento e um recongelamento do produto. Então, isso também apresenta um certo perigo, aí a gente precisa ficar atento. Porque uma vez descongelado, o produto não pode ser recongelado, a não ser que ele passe por cocção, acima de 70 graus. No caso dos laticínios também, observar o estado de conservação da embalagem, prazo de validade, as embalagens não podem ter alteração e o selo de inspeção tem que estar presente. Frutas, legumes e hortaliças, né, os hortifrutis, esses vêm a granel, então a gente não tem como observar a embalagem, não tem data de validade. Lembrando aqui, só abrindo um adendo, todo produto que vier embalado para a gente tem que ter data de validade e dados do fabricante, tá? Data de fabricação e tudo mais. Isso é obrigatório. Então, sabe aqueles tomatinhos cereja que a gente compra em bandeja? Tem que ter uma etiqueta com os dados do fabricante. Sabe morango? Comprado em bandeja? Mesma coisa, tá? No caso de, por exemplo, ali da foto, laranja que vem a granel, limão que vem a granel, a gente não tem essas informações de embalagem porque não é um produto embalado. Então, a gente precisa olhar a qualidade do produto. Lembra que eu falei ali na parte de recebimento, na aula anterior, falei de recebimento de produtos que a gente precisa virar o produto na caixa fenestrada do restaurante e dessa forma a gente consegue observar o alimento? É justamente isso aqui que eu estava querendo falar para vocês naquele momento. Um exemplo, né? Uma caixa de laranja. Se você olhar ela só por cima, ela pode estar com a laranja ali linda, perfeita, cheirosa e tal. Mas por baixo ou no meio você pode encontrar... Você pode encontrar essas situações aqui, ó, de produto já deteriorado. Nesse caso, você não deve receber o produto assim. Você precisa falar para o teu entregador que você não vai receber e barra o produto, tá? Ele não pode chegar assim para você. Então, as folhas, as frutas não podem estar secas, precisam, né, estar com as características de produto fresco, não pode ter mofo, bolor, alteração de cor e tudo mais. Importante no recebimento, isso aqui é bem importante, tá, gente? A gente precisa estabelecer, junto com o nosso fornecedor de produtos, horários e procedimentos para que a gente receba esses alimentos. Por quê? Não adianta nada a gente, manipulador de alimentos, fazer tudo certinho, perfeito, redondinho, se o produto já chega em condições inadequadas para a gente, né? Então, por isso que eu tô falando para vocês. Vocês, na hora de fazer o recebimento, precisam ter tempo para analisar o pacote, a embalagem, ver a data de validade se não está muito perto de vencer, porque se tiver e você não vai usar aquilo, também você precisa devolver, porque se vence na tua despensa, é prejuízo financeiro para você. Ou pior, se vence, você não vê e bate uma fiscalização, você pode ter um problema ainda mais sério com isso. Então, você precisa desse tempo, por isso é importante estabelecer o horário. Então, o teu horário de recebimento de alimentos sempre vai ser num horário que você esteja mais tranquilo, que não seja na produção. Isso é muito importante estabelecer e fazer cumprir, porque muitas vezes acontece, a gente vê em restaurantes, de chegar a entrega justamente ali no horário do pique da produção.
E daí a pessoa que vai fazer o recebimento tá com pressa, acaba não olhando os detalhes e deixa passar batido muita coisa que mais para frente vai trazer um prejuízo, tá? Avaliar as condições do transporte é muito importante, então ver o carro, a qualidade, se tá limpo. No caso de carro refrigerado, a refrigeração não pode ser desligada por nenhum minuto. Então, já aconteceu situações comigo, por exemplo, de receber carne, né? Quando a gente vai fazer recebimento de produtos resfriados, a gente precisa fazer medição da temperatura. Lembra, de novo, voltando na parte da zona de perigo dos alimentos? Então, sim, a gente faz conferência de temperatura com termômetro, anotem, planilha de controle, né? Porque a gente precisa ter certificação de que esse produto chegou em boas condições para a gente. E se já aconteceu comigo de eu ir lá verificar a temperatura e ver que o alimento chegou fora da temperatura, chegou acima. Então, por exemplo, era uma carne que devia estar a no máximo 7 graus de temperatura, chegou a 15. Jamais, em hipótese alguma, eu posso aceitar esse produto para dentro da minha cozinha, porque nada me garante que ele não teve uma proliferação desacelerada ali uma proliferação acelerada de micro-organismos, e daí eu vou estar botando para dentro da minha cozinha um produto já com algum problema. O que aconteceu? Que eu fui verificar, o entregador chegou e ao invés dele deixar o caminhão ligado, para a refrigeração continuar ligada também, né, daqueles caminhão baú, ele desligou para aguardar o pessoal vir fazer a recepção do alimento. Ou seja, não manteve a refrigeração, o produto esquentou, porque era um dia quente também. Além de tudo, ele ainda deixou a porta da carreta aberta, o que piorou ainda mais a situação. E daí a gente teve que, infelizmente, recusar o produto, ele teve que levar de volta, né? E esse tipo de situação acontece e a gente não pode ter medo de recusar o produto se ele não estiver em perfeitas condições, porque depois o pepino é todo nosso, tá? E avaliar as condições das embalagens. Embalagem, como eu falei, íntegra, sem rasgo, todas as informações importantes precisam estar na embalagem. Quando eu falei ali, produtos resfriados, vai estar escrito na embalagem qual é a temperatura ideal daquele produto e ele precisa estar dentro dessa faixa de temperatura. Outra coisa importante, produto que na embalagem está escrito, por exemplo assim, carne bovina resfriada. Esse produto jamais pode chegar para você congelado, ele tem que chegar resfriado. Tá? Porque isso é alteração de produto. Uma coisa é você comprar uma peça de carne resfriada para daí dentro da sua cozinha você limpar, porcionar, embalar, reetiquetar com a sua etiqueta do seu restaurante ou da sua confeitaria, enfim, com a sua responsabilidade, seguindo as normas, seguindo o prazo de validade tudo certinho e congelar. E outra coisa bem diferente é o produto chegar adulterado para vocês. Daí não pode, tá? Porque daí quem garante, né, que aquele produto de repente não apodreceu, não estragou e congelou. No congelamento você não sente mais cheiro, não consegue ver textura, não consegue visualizar a coloração. E você recebe um negócio já estragado, prejuízo financeiro ou até coisas piores, tá? E mesma coisa ao contrário. Se o produto diz na embalagem que é um produto congelado, ele precisa chegar para você congelado. Ele não pode estar com sinais de descongelamento, tá? Então, por isso que a gente precisa verificar os produtos no recebimento. Isso é muito importante. Como eu falei para vocês, produtos resfriados, a gente tira a temperatura, a gente faz a análise da temperatura. Congelados, não tem como tirar a temperatura do alimento, né? Então, assim, até porque quando você vai ver, lembra que eu falei para vocês lá das temperaturas, né? Então, o produto congelado, ele é a temperatura negativa, menos 10, menos 12, menos 18 graus. Se você for analisar a temperatura dele, por exemplo, com um termômetro laser, ele nunca vai estar nessa faixa de temperatura na superfície. Muito provavelmente no centro do alimento, sim. Mas na superfície vai estar mais próximo de zero. Nesse caso, não é prejudicial se esse alimento estiver 100% duro. Então, daí, nesse caso, nós utilizamos o tato mesmo. Então, você tem que pegar o produto, se ele tiver, a gente usa justamente esse termo, se ele estiver duro como pedra, aí você pode aceitar o produto.
ok? Então, congelados a gente não tira a temperatura, a gente faz análise por meio do tato. E se tiver duro como pedra, você pode sim aceitar o produto. Então, o que a gente precisa verificar nas embalagens? O nome do produto, os dados do fabricante, se estão todos corretos, a data de fabricação, a validade, número de lote e registro no órgão fiscalizador. Sempre avaliar as características sensoriais, cor, textura, odor, né? E verificar as temperaturas quando for necessário. Então, como eu falei para vocês, tá? Então, a data de fabricação, data de validade é importante que a gente observe. Quanto mais próximo da data de fabricação este alimento estiver, com certeza mais fresco ele é, tá? E a data de validade é óbvio que não pode estar vencido. Como eu já falei para vocês no caso de etiquetar alimentos, isso daqui é muito importante. Produtos que foram abertos ou que foram retirados de suas embalagens precisam receber uma etiqueta de identificação. Isso jamais pode passar batido, tá, gente? Abriu um produto, mesmo que ele fique na sua embalagem original, precisa receber uma etiqueta com nome, data de abertura e nova data de validade e tudo mais. Eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores como é essa etiqueta que nós temos lá no Senac, lá na escola, tá? Se o produto for retirado da sua embalagem, mesma coisa, tem que etiquetar e sempre observar a data de validade do pacote. Vou dar um exemplo para vocês. Eu abro lá uma caixa de leite, né? Uma caixa de leite, geralmente eles dão validade após aberto de até 48 horas. Mas vamos dizer que pela data de fabricação, data lá da embalagem, data de validade, eu abri esse leite hoje. Vamos dizer que ele é válido até amanhã pela data lá do fabricante. Eu não posso dar 48 horas para esse leite mais. Entende? Ele tem que ser utilizado até a data que o fabricante colocou.